Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos ler do versículo 25, começando no versículo 25, até o final do versículo 33. Lucas 14, Lucas capítulo 14, e vamos ler do verso 25 até o final do versículo 33. Vamos ler todos juntos. Lucas 14, do verso 25 até o final do verso 33, diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela bênção, Pai, que é ter a Tua Palavra na nossa língua. Te agradecemos, Pai, por homens que deram a sua vida até para que os povos, Pai, tivessem a Bíblia nos seus idiomas, Senhor. Mas essa palavra, Pai, só pode ser verdadeiramente ensinada pelo Teu Espírito Santo. Essas coisas, Pai, são espirituais e nós, com a nossa capacidade natural, não podemos atingir, Pai, essas verdades. Por isso estamos na total dependência do Teu Espírito Santo, para nos ensinar, para trazer, Pai, a mensagem que Tu queres aos nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um e de acordo com o Teu propósito. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus amados. Existe uma expressão que é assim mais... acho que é mais os homens, né, que gostam de futebol, que usam, né? Quando um jogador faz um gol contra, aí diz assim, jogou contra o patrimônio, né? Jogou contra o patrimônio. E, com todo respeito, com toda a reverência, talvez muitos evangelistas, muitos que se dizem evangelistas hoje, né, vendo essa pregação do Senhor Jesus, talvez eles dissessem, ele jogou contra o patrimônio, né? Porque olha o que diz a Bíblia aqui, né? Grandes multidões o acompanhavam, né? Grandes multidões. E é isso que muitos pregadores querem, né? Grandes multidões. Mas
olha o que ele vai falar, né? Ele já começa. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vir a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só, né? Que pregação, né? Talvez alguns dissessem, mas que coisa é essa, né? O homem, ao invés de agregar, está espantando, né, as pessoas. Nós vamos falar disso essa noite, pela graça de Deus, irmãos, também. Mas primeiro vamos ter um esclarecimento aqui. O versículo 28, vamos nos concentrar no versículo 28. O versículo 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Aqui o Senhor está falando de cálculo de despesa. Mas para que não fique nenhuma confusão, nenhuma dúvida, vamos esclarecer primeiramente sobre a salvação. A salvação, a sua salvação, se você é uma pessoa salva, saiba que essa salvação não te custou absolutamente nada. Você não pagou absolutamente nada por ela. Um versículo bem conhecido nosso diz: porque pela graça sois salvos. Pela graça. É um favor, o favor de Deus que você não merece, que eu não mereço. Muito pelo contrário. Nós merecíamos era a condenação, né? Graça é aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós não merecemos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras, é pela fé. E isso, até mesmo a fé, não vem de vós. É um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não é pelo seu esforço, não é pelo seu trabalho, não é por absolutamente nada que você tenha feito que você é salvo. Você foi salvo, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, ou pelo precioso sangue de Deus. Abra sua Bíblia. A gente sempre costuma, como é um estudo bíblico, né? A gente costuma ler na Bíblia, né? Atos capítulo 20, o Senhor nosso Deus declara isso. Atos capítulo 20, versículo 28. O apóstolo Paulo falando aos presbíteros, aos irmãos de Éfeso, né? Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo é o sangue do próprio Deus, né? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou, Deus comprou com o seu próprio sangue. Então, o preço foi totalmente dele, não dependeu absolutamente nada de nós, não nos custa absolutamente nada a nossa salvação. Nada. E eu espero que isso fique bem claro na mente de cada um aqui. Não te custa nada ser salvo. Não te custa nada. Mas, pelas palavras do nosso Senhor Jesus, volte lá, né, para Lucas 14. Lucas 14. Não te custa nada ser salvo, mas te custa muito caro ser um cristão. É um preço alto. Ser um cristão, depois que você é salvo,
eu estou usando a palavra cristão, não é como se usa genericamente aí, né? Todo mundo aí é cristão. Pessoas que nem sabem nada da vida de Jesus é cristão, né? Cristão naquele sentido como a igreja foi chamada lá em Antioquia, né? Cristãos, o seguidor de Cristo. Custa muito, é um preço muito alto. É um preço alto, né? É o que diz aqui o nosso Senhor, versículo 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o que ele aconselha? Calcule o preço. Calcule o preço de ser um cristão, de ser um crente. Ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, logo depois que ele falou aqui, né? Ele diz, né? Ele coloca lá quais são as condições para ser um discípulo dele, para ser um cristão, né? Não para ser salvo, não para ser salvo, mas agora para ser um cristão, um seguidor do Senhor Jesus. Ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? E ele aconselha isso para mim e para você. O cálculo. Precisamos calcular, meus amados, a despesa. Muitos, né, entram enganados na vida cristã. Muitos que estão dizendo que estão pregando o evangelho estão enganando as pessoas. Eles dizem: venha para Jesus e todos os teus problemas vão ser solucionados, né? Colocam na fachada da igreja: pare de sofrer. Você é cabeça e não cauda, né? Você é isso, né? A vida agora vai ser uma beleza. Não eram honestos como era o nosso Senhor Jesus. Uma vez alguém chegou com ele e disse assim: Senhor, eu quero te seguir. Ele disse: olha, os pardais, né, têm seus ninhos aí, as raposas têm suas tocas, os seus corvis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Falou para ele, né, que queria seguir. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, né? Não pensa que tu vai ter uma mansão, um carrão do ano. Então o nosso Senhor era sincero, honesto, verdadeiro. Meus amados, vamos ver alguns custos aqui de ser um cristão. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, vai custar a tua autoconfiança. A gente falou aqui, né? Você é salvo pela graça de Deus. Não é nada dependendo de você. Então vai custar, em primeiro lugar, a tua autoconfiança. Como fala em Efésios, é pela graça que você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não vem de obras para que você não se glorie, né? Não, acaba com a tua autoconfiança. Primeiro custo, você vai ter que deixar de fora a sua autoconfiança. É o custo, né? O preço que você vai pagar. A autoconfiança. Abra a sua Bíblia lá em Tito, capítulo 3. Versículo 5, bem conhecido nosso. Diz assim: não por obras, Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é por obras de justiça. Como o homem queria que fosse assim. Como muitos querem que seja assim. Eu não sei se você já teve a experiência de evangelizar pessoas
né, e você pergunta sobre a salvação, não, eu tô, né, a gente está lutando aí, né, ainda estou fazendo uns negocinhos errados aí, mas já melhorei. Sabe o que é isso? Ele quer alcançar a salvação dele pelos caminhos dele. É pelo que ele quer, é pelo que ele acha que quer, né? Que é, lembra-se de Naamã, foi buscar a cura ali, não é? Aí o Eliseu não deu nem confiança para ele, né? Mandou um servo lá, manda ele se banhar, mergulhar 7 vezes na água do Jordão, né? Aí o Naamã foi chateado, ele disse, aí o Naamã contou tudo como era que ele achava que era. Não, eu pensava que ele vinha aqui, se colocaria de pé e colocaria a mão na enfermidade e curaria, e o enfermo seria curado, e, né, colocaria a mão sobre a enfermidade. Ele já tinha tudo planejado, e não é nada disso como você quer. É como eu quero. É como Deus quer. Então, meu amado, a autoconfiança, né? Marcos capítulo 10, versículo 15. Marcos 10, 15. Diz: em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tem que receber como uma criança. Como uma criança que confia no seu pai. Como uma criança quando vai atravessar a rua, né, segura na mão do papai e nem se preocupa com o trânsito, né? Confiando nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, confiando totalmente no Senhor, de maneira nenhuma vai entrar nele. De maneira nenhuma. E é interessante essa palavra, né? De maneira, nem se engane. De maneira nenhuma entrará nele. Então, primeira coisa, meu amado, custará a tua autoconfiança. Outro preço de ser o cristão, o amor de si mesmo. Custará o teu eu, o teu ego. Ali mesmo em Lucas 14, 26, ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua, talvez aqui o mais difícil, né? A sua própria vida, o amor de si mesmo, a sua própria vida, o seu próprio eu, não pode ser meu discípulo. Ser um cristão, né, vai te custar a tua autoconfiança e o amor à tua própria vida. Talvez até teus projetos de vida, não é? Eu acho que eu nunca contei isso aqui, um testemunho meu. Mas eu vou contar. Acho que é a primeira vez. Quando eu senti no coração de entrar na obra do Senhor, eu sempre gostei muito de matemática, né? Sempre eu gostei, da área de educação, né? Às vezes a matemática não gostava muito de mim, né? Mas eu tive muita dificuldade no meu tempo de estudante, assim, né? Eu tive muita dificuldade de aprender matemática, mas eu sempre gostava, né? Aí, como eu disse, eu gostava dela, mas ela não gostava de mim. Mas eu sempre gostei muito dessa área de educação, da área de matemática. Interessante, quando Deus colocou no meu coração de entrar no ministério, acho que na mesma semana, não foi, Flávio? 2 professores meus chegaram, um disse assim, eu encontrei com um ali foi no Estúdio 5, né? Estava ali no Estúdio 5, aí eu encontrei com ele. Ele disse: rapaz, eu estava te procurando, rapaz. Na mesma semana que eu conversei com o senhor e tal. Ele disse assim: você não quer, vai abrir um mestrado agora você não quer fazer um mestrado?
E aí ele disse assim, você precisa apenas do aval de 2 professores. Eu sou um deles e eu arrumo outro aí. Não te preocupa. Aí eu disse assim, eu vou pensar, né? Isso era no começo da semana, e no final da semana, eu sou da Secretaria Municipal de Educação, né? E a coordenadora de matemática, ela perguntou se eu não queria ocupar o lugar dela, ser o coordenador de matemática do município, né? Na mesma semana. Coordenar a área de matemática aqui no município de Manaus, de todas as escolas, né? Eu disse, eu vou pensar. Aí eu me lembro do pastor Fred, né, que ofereceram a camisa do quê? Da seleção? Na época que ele foi chamado pelo ministério, ofereceram a camisa da seleção para ele, jogador de futebol, né? Mas, meus amados, eu já estava convicto, né? Eu disse não, eu vou servir o Senhor, né? A gente estamos lá na Zona Leste, feliz da vida, né? Feliz da vida. Vai custar, talvez, o amor, né, a você mesmo, aos teus projetos, ao teu eu, a sua própria vida. Terceiro, além da tua autoconfiança e do amor de si mesmo, ser um cristão vai te custar o apego ao pecado. O apego ao pecado. Quando você não é crente, abra sua Bíblia lá em Efésios, né? Capítulo 2. Você tem 3 amigos, sabe? Você tem 3 amigões do peito mesmo. Quando você é um descrente, 3 amigos. Sabe quais são eles? Versículo 1 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha aí. Está de acordo com ele. Amigos, amigo do mundo. Segundo o curso deste mundo. O outro amigo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nosso amigo também. Amigo do diabo. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos segundo as inclinações da nossa carne. E mais um amigão aí, né? Fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. Nem assim que a gente faz com um amigo. Não faz a vontade dele, né? Não anda, né? Vê o que ele gosta. Quando vai dar um presente para ele, dá o que ele quer, né? Ele gosta de vestir branco. Você vai dar o de outra cor, né? Você vai dar uma roupa branca, porque você sabe. Está aqui, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amigo de sangue, amigo de coração do mundo, do diabo e da carne. Amigo do pecado. Gostava, né? E isso vai te custar o apego ao pecado. Quando você se converte, você vai arrumar briga, meu amado. Talvez tenha alguém aqui que não é crente. Você vai arrumar briga. O teu íntimo que estava tranquilo vai entrar em guerra. Gálatas, capítulo 5.
Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne que antes era tua amiga, que tu fazia a vontade dela, que eu, quando eu falo tu, é eu e você, fazia a vontade dela, fazia tudo que ela queria, porque agora ela vai militar, ela vai guerrear contra você. Vocês vão se tornar inimigos mortais. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Vai entrar em conflito contra tudo isso aí. E o que é pior, a carne gosta disso. E o teu corpo ainda não foi regenerado. Mas a Bíblia diz, encha-se do Espírito, você jamais vai o quê? Satisfazer as concupiscências da carne. Elas estarão aí, mas você não as satisfará. Você não vai dispor nada para ela. É o apego ao pecado. E é prazeroso o pecado, né? Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. O que a Bíblia fala sobre Moisés, né? Pela fé Moisés, Hebreus 11, 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado... Olha aí o preço que ele teve que pagar. Recusou ser chamado filho da filha do homem mais poderoso do mundo da época, filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir o quê? Prazer. Então vai dizer que não tem prazer, não, tem sim prazeres, mas são prazeres o quê? Transitórios do pecado. O pecado é prazeroso. E isso vai custar. Ser um crente vai te custar o apego ao pecado. Então vai te custar... Estamos calculando, né? Colocando algumas coisas aqui para calcular o preço, né? É uma torre, né? Estamos em construção, né, pastor? Uma torre que vai ser construída. É bom calcular o preço. Te custará a tua autoconfiança, o amor a ti mesmo, o apego ao pecado. Te custará ainda a amizade do mundo. A amizade do mundo. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de... Interessante que essa palavra infiéis, inclusive está até no rodapé de algumas Bíblias. Não sei se está na sua. Está escrito assim, aquelas inscrições lá embaixo, que está escrito assim, infiéis. No meu está escrito assim, no original, adúlteros, isto é, os que são desleais para com Deus, né? É uma notinha de explicação muito boa, né? Infiéis, adúltero, infiel, infidelidade matrimonial mesmo. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vai custar a amizade do mundo.
E aqui não é somente o que nós devemos nos afastar de certas amizades, né? Até porque se você é um crente mesmo, eles vão se afastar de você. Teve uma irmã aqui, a irmã Nádia, né? Ela conta o testemunho dela, ela disse: eu tinha um monte de amigos. Depois que eu me converti, eu não me afastei deles não. Eles se afastaram de mim, foram embora. A amizade do mundo. Mas não é somente se afastar, mas é se afastar da forma de pensar do mundo, porque uma coisa é você se afastar das pessoas, mas continuar pensando como o mundo pensa. Não, amado, você não pensa mais como o mundo pensa, você pensa como a Bíblia pensa, como a Bíblia te ensina a pensar, em todas as áreas, em todas as coisas. Nós temos muitas vozes, né? Pastor Herbert fala muito sobre isso, as vozes que existem nesse mundo. A voz dos meios de comunicação, da mídia, a voz da ciência, né? Muita coisa hoje, tem muito crente praticando coisas, pensando como o mundo pensa, mas com uma capa científica. Não, é a ciência, porque é a ciência, né? Hoje em dia você vê uma criança indisciplinada, não, ele é hiperativo. Hiperativo. A menina indisciplinada, está precisando de disciplina, mas ele é hiperativo, temos que, aí dão até remédio para a criança, né? Eu estou falando de que você, eu estou falando de situações que você vê que o menino está precisando de uns corretivos. Não, mas né? A psicologia diz que... E pensa como a psicologia pensa e não pensa como a palavra de Deus está mandando pensar, né? Os conselheiros matrimoniais, né? O Senhor diz para unir, eles mandam separar. Não é isso? E tantos outros conselhos mundanos. Tantos outros conselhos mundanos que crentes têm seguido e não têm seguido o conselho da palavra de Deus. Isso é ser amigo do mundo, é pensar como o mundo. Romanos, né, diz: transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Você vai pensar de forma diferente. Por sinal, a palavra arrependimento significa mudança de mente, mudar a mente. Então, meus amados, estamos vendo alguns custos. Ser um crente vai custar a tua autoconfiança, o amor de si mesmo, o apego ao pecado, a amizade do mundo. E deixa eu lhe dizer uma coisa muito dolorosa até, mas que talvez você vai ter que abrir mão também, até do apreço dos seus familiares. Do apreço dos seus familiares. Não é isso que diz lá nosso texto? Lucas 14, né? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai... vamos tomar cuidado com esse verbo. Aborrece não é fazer raiva. Não é fazer raiva para o pai, não é? Não aborrece é não agradá-lo antes que a Deus, né? Ou seja, o amor que você tem para com ele é menor que o amor que você tem para com Deus, né? Se alguém e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, né? Mas o apreço até dos familiares. Eu tive o privilégio de nascer num lar numa família grande, mas
Só a minha irmã mais velha, né, não é crente. Meu pai não era. Mas todos os meus irmãos e irmãs crentes. Mas, por exemplo, a minha mulher não teve essa oportunidade. Sofreu, sabe? Sofreu. Até de apanhar mesmo, né? O apreço dos familiares, né? Virou uma fanática. Não foi? Virou uma fanática. Isso é doloroso, né? Doloroso. Eu me lembro do testemunho da irmã Sati. Não foi, pastor Sati? Foi ela, né, que apanhava do... Imagina. Um país muito religioso, né? Apanhou até de corrente, né? Ela falou. Feio o negócio. Mas talvez custe o apreço dos familiares. Abra sua Bíblia lá em Mateus, né? Capítulo 10. Versículo 34. Olha essas palavras duras, difíceis. Mas como eu lhe digo, né? O nosso Senhor é absolutamente sincero. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Olha o que ele veio. Entre o homem e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Entre a nora e sua sogra. Olha o que o Senhor diz, né? Eu vim trazer divisão. Que é isso, né? Eu disse, mas é isso. Não é por maldade nem por nada, não. Mas é quem quer ser seguidor de Jesus, quem quer ser cristão, o outro que não vai gostar disso. Por isso vai acontecer a divisão. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aí ele diz aqui, né? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, né? Aqui está a explicação do aborrecer lá, né? Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. É isso, meus amados. Até o apreço pelos familiares. Porque você vai ter que amar mais a Deus do que a eles. Amar mais a Deus do que a seu pai, do que a sua mãe. Até mais do que seu filho ou sua filha. Eu sei, por exemplo, de pais... o menino não quer vir para a igreja. Não quer vir para a escola dominical, né? Ficou assistindo televisão até 3 horas da madrugada. Aí dormiu tarde. Então não vamos levar não, né? Deixa o bichinho dormindo lá e tal. Aí não traz a criança. Sabe o que é isso? Ele está amando o filho dele mais do que a Deus. E ele está levando o filho dele a ser do mesmo jeito. Mesmo jeito. Não calculou o preço, né? Não calculou o preço. Então, meus amados, a autoconfiança, o amor de si mesmo, o apego ao pecado, a amizade do mundo, o apreço dos familiares. E mais uma coisa, né?
Talvez vai te custar uma atitude... Talvez não, vai te custar a atitude descuidada. Você não vai poder mais viver como você quer, não. Vai te custar agora, o preço que você vai pagar é uma vida disciplinada. Você agora, né, vai ter que tomar cuidado com o seu comportamento. Coisas que você nem ligava antes de ser crente. Agora você vai ter que tomar cuidado com o seu comportamento, com as suas companhias, para os lugares onde você vai, como você gasta o seu tempo, com o seu linguajar, com os seus pensamentos, com leitura bíblica, com oração. Não vai poder mais viver descuidadamente. Vai precisar viver uma vida de disciplina. E isso a gente e vai precisar pagar o preço. E aí a gente vê isso pela própria vida secular. Eu estou vendo o Júnior aqui. O Júnior você é da área de música, né? Você estuda música mesmo, né? Especificamente. Pergunte para ele, né? O que vem na cabeça do Júnior quando alguém chegar com ele e disser assim: eu quero ser assim um músico de excelência. Eu quero ser assim um instrumentista de primeira. O que vem na tua cabeça? Essa pessoa aí vai viver uma vida descuidada. É isso, Júnior? Cheguei, ele balançou a cabeça assim. Hã? É isso que vem na tua cabeça? Quando alguém chega com você e fala assim? Eu tô falando dele porque ele é da área, né? É isso que vem na tua mente? O que tu vais pensar, né? Que esse homem vai ter que se esforçar muito, né? Essa pessoa vai ter que se esforçar muito. Imagine alguém que chega, né? E diga assim: eu estou disposto a me tornar um atleta de alto nível, um atleta do tipo olímpico. O que vem na tua mente? Vai dormir até meio-dia, né? Meia horinha de treinamento. É isso que vem na sua mente? Não, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus nos chama. Deus não nos chamou, meus amados, para uma vida medíocre, não. Deus nos chamou para sermos atletas do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Capítulo 9. Versículo 25. O que diz lá? Todo atleta em tudo se domina, em tudo mesmo, não é verdade? Todo atleta. Procure mesmo as entrevistas, agora tem internet, está fácil. Procure as entrevistas desses grandes atletas, como é a vida deles. Todo atleta em tudo se domina, em tudo no treinamento, né? No horário de dormir, na alimentação, tudo. No cuidado com a saúde. E todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para o quê? Para alcançar uma coroa corruptível. Corruptível é que vai se acabar. Eu ouvi falar que um bocado das medalhas que foram entregues já estão descascando, né? Eu vi essa reportagem. É corruptível, sabe? A coroa corruptível, né? Aqueles para alcançar o quê? Uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Deus nos fez para atletas que vão ganhar coroa. Olha só, o versículo 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Aí olha o que ele diz: correi
de tal maneira que eu o alcancei. Você tem que correr como um atleta que vai conseguir. Não é como aquele atleta que fica lá para trás, não. Como Romanos fala, como Hebreus fala, né? Que fica desmaiando, né? Corre desmaiando. O Senhor não quer isso. Ele quer que você corra como um atleta que chega em primeiro lugar. Mas para isso, né, vai ter que se dominar. Vai ter que entrar mesmo numa vida de disciplina mesmo. Né? O cuidado com todos os detalhes da sua vida vai ser importante. Deus nos chamou para uma vida assim, meus amados. E é alto o preço. Eu não sei se eu estou te desanimando, né? Mas vale a pena, meu amado, vale a pena. Sabe por quê? Porque a vida que você vivia antes... Bom, você tem duas possibilidades. Ou você fica como vivia antes, ou você paga o preço. Pois eu lhe afirmo pelas Escrituras, né? A vida que você vivia antes não prestava. Era inútil. Olha, abre sua Bíblia lá em Romanos, olha o que a palavra de Deus diz, né? Lá em Romanos, capítulo 6. Versículo 19, Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Mas naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quando você era lá escravo do pecado, que resultado você colheu? O que presta aquela vida lá? Sabe qual é o resultado que você colhe? Só as coisas que você se envergonha agora. E abra sua Bíblia agora também em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1. Versículo 14. Como filhos da obediência. Lembra que Efésios fala dos filhos da desobediência. Antes era filho agora é filho da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso, o quê? Fútil procedimento. O que é fútil? Inútil. Que vossos pais vos legaram, que nós recebemos, né? Então não vale a pena aquela vida anterior. Pagar o preço é bem melhor. Vale a pena pagar o preço. O preço é alto, mas todas as coisas boas, todas as coisas verdadeiramente boas, o preço é alto, não é?
Como eu falei, né, para ser um bom músico, tem que pagar o preço. Para ser um bom atleta, tem que pagar o preço. E para ser um bom crente também tem que pagar o preço. E o Senhor diz, faz o cálculo, né? Faz o cálculo. Meus amados, e se você calcular direito, você vai dizer, vale a pena, vale a pena. Vale a pena deixar a autoconfiança, né? O amor de si mesmo, o apego ao pecado, a amizade do mundo, até mesmo o apreço dos familiares, a atitude descuidada, indisciplinada, vale a pena. E é uma exortação para todos nós. Por que isso, né, meus irmãos? Porque nós vamos entrar num novo ano. Um novo ano. Que Deus nos ajude mesmo a ser melhores, a pagar o preço mesmo, ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Todos nós, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tão grande salvação, Pai. Mas nos ajuda mesmo a entender que a vida é maravilhosa, mas precisamos pagar esse preço, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver a vida cristã como bons atletas, Pai, como bons soldados do Senhor. Não como aqueles que vivem desfalecendo, Pai. Não como aqueles que andam desmaiando, chegando lá para trás, mas nos ajuda mesmo a correr na frente mesmo, Pai. Com entusiasmo, com vigor, Pai. Mas nos ajuda a pagar esse preço, Senhor. O Senhor sabe que somos falhos, o Senhor sabe que somos de nós mesmos fracos, Senhor. Mas nós temos o Teu Espírito Santo e nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. E fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.